E hoje a gente vai dar continuidade ao nosso treino de traços, tá? Dessa vez a gente vai usar uma agulha mais grossa, então a gente vai estudar sobre bold line. Primeira coisa que vocês vão notar bastante nesse treino é a diferença de quando a gente adiciona um traço mais grosso. Vocês vão perceber logo no começo que a tatuagem ela começa a ganhar uma vida, começa a ganhar mais um destaque assim e acaba ficando bem bacana. Então a gente vai estudar essa parte de traço grosso e no próximo vídeo a gente vai estudar os traços esculpidos, que são esses tracinhos mais com uma variação de espessura, coisa assim. Mas isso a gente fala no próximo vídeo. Então vocês vão acompanhar nesse vídeo passo a passo de como a gente fez esse treino com o traço bold, a agulha que a gente usou, tudo direitinho. Mas, de novo, lembrando que o importante é que vocês analisem a velocidade que a gente vai traçar. Vocês vão ver que isso vai mudar um pouco a velocidade que a gente traça com agulha fina e com agulha mais grossa. Na pele humana isso varia mais ainda, porque na pele humana a gente tem a resistência da pele humana, então isso muda bastante a velocidade que a gente vai traçar. A gente normalmente acaba traçando um pouquinho mais lento com uma agulha mais grossa, mas a técnica é basicamente a mesma e vale a pena vocês trabalharem essa diferença de espessura. Então, sem ficar atrasando muito para vocês, vamos direto pro vídeo e depois a gente comenta um pouquinho no final como que foi essa parte da tatuagem. Bom, para continuar o nosso treino, então, o que a gente vai fazer, tá? Agora eu vou usar uma agulha, um cartucho, uma 11 RL, certo? Já é um cartucho que eu recém abri, acabei de usar um pouquinho de tinta nele, por isso que ele tá sujo ali, mas é um cartucho novo, tá? Lembrando que no treino vocês não necessariamente precisam usar sempre cartuchos novos ou agulhas novas e tudo mais, mas é legal vocês perceberem que quando tá percebendo que o fio tá acabando, que o fio não tá tendo o mesmo rendimento, aí vocês trocam de cartucho ou de agulha conforme que vocês estiverem usando. O começo a gente fez com uma agulha ali normal, agulha de haste, né? E na agulha de haste ali a gente mostrou o procedimento de como faz a montagem da máquina. No cartucho não tem muito mistério, tá? A gente só desengata ali, engata aqui o cartucho na máquina, ó, engatou ele, dá um apertinho, tá? Eu não estou usando protetor de máquina porque é máquina de treino, é equipamento de treino, mas como eu sempre falo, o ideal é sempre usar, tá? Se vocês usam a mesma máquina para treino e para tatuagem em pele humana. E aí o ajuste ele é só aqui, ó, nessa pontinha de quanto de agulha a gente quer para fora, certo? No meu caso ela já estava ajustada aqui da quantidade de agulha que eu gosto para fora. Então tudo certo. A voltagem que eu estou usando nessa pen é 7,5, certo? Então vou usar 7,5 nela. Se eu ver a necessidade de aumentar um pouquinho, aí eu posso aumentar, mas não sei se chegaria a ser o caso, tá? Essa voltagem ela vai variar de máquina para máquina, então não adianta vocês perguntarem, mas qual a voltagem ideal para tal tipo de pen? Depende muito, isso varia bastante, tá? O que a gente vai fazer aqui? Você já tem foto com todos os erros e acertos aqui que eu mostrei para vocês, pontuei. E agora a gente vai trabalhar com um pouquinho mais de calma que antes. Nessa parte de cima eu já estava um pouco cansado ali do treino, a iluminação estava ruim, a gente conseguiu arrumar um pouco a iluminação agora, então a gente vai trabalhar com um pouquinho mais de calma agora, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uns traços por fora para dar uma engrossada, para a gente fazer desse treino alguma coisa que a gente consiga perceber a diferença de usar um traço mais grosso, um traço mais fino e tudo mais, tá? Então aqui eu vou refazer esses traços todos por fora aqui, vamos ver como é que vai ficando. Uma coisa bem importante aqui que vocês vão perceber é a diferença que o trabalho recebe, a diferença que o trabalho tem antes e depois, quando a gente está fazendo, tá usando uma diferença grande de agulhas, tá? Então, por exemplo aqui, agora a gente está com uma 11 RL e olha a diferença do trabalho, como não só o traço ele fica menos tremido, mas ele também parece mais consistente, o trabalho ele parece mais sólido. Quando a gente tem o trabalho todo feito com a 3RL, a gente tem um trabalho ok, mas a 3RL ela funciona muito melhor para quando a gente está lidando com detalhes assim, tá? Quando a gente está lidando com uma arte inteira, eu particularmente não gosto muito de usar só 3RL ou 5RL, enfim. Fine Line eu acho que não fica legal, a não ser que seja um trabalho muito pequenininho, tá? Vamos lá, ó. Eu vou avançar agora. Esse traço eu vou fazer um pouquinho diferente, eu vou empurrar ele para cima, vamos ver qual é o resultado que a gente vai ter. Ó, uma coisa que eu percebo já de imediato, tá? Que quando eu empurro o traço, ó, aqui como o traço ele é mais grosso, a gente não vai perceber tantos erros. Mas tem um erro já bem aqui, tá? Eu já percebi que eu não tive tanta firmeza no traço. Por quê? Porque quando a gente está lidando com traços mais grossos, eles não aparecem tanto, porém, nesse caso eu fiquei empurrando. O
que acontece quando eu empurro? Eu não trago o traço para mim, eu não puxo esse traço para mim. Eu perco um pouco da firmeza, aquilo que eu já expliquei para vocês, tá? Então, se possível, a gente vai sempre tentar trazer o traço para nós, como por exemplo a gente vai fazer agora, ó. Eu vou fazer desse traço para cá e vou tentar puxar ele para mim, tá? Então, ó, daí eu tenho a firmeza da mão e não preciso ficar perdendo essa firmeza, eu vou mantendo essa firmeza do início ao fim, certo? Pronto. Ó, bem bacana de falar isso, porque muitas vezes a gente acaba errando o traço simplesmente pela posição, pelo posicionamento que a gente está fazendo o traço. Às vezes a gente está fazendo o traço muito sem nenhuma firmeza na mão, sem nenhum apoio e tudo mais, e ele acaba saindo tremido inevitavelmente, tá? Ele vai sair tremido sim quando a gente não tiver apoio na mão. Então, nesse caso, eu recomendo que você sempre tenha a firmeza na mão, tanto o traço fino quanto o traço mais grosso. Por mais que o traço mais grosso ele disfarce um pouquinho mais, é importante que a gente tenha essa firmeza para conseguir ter um resultado bom, né? Eu vou fazer um traço meio lateral aqui, mas como eu estou tendo esse apoio aqui no dedo, tá? Eu acho que ele vai acabar ficando bom, vamos ver. Ah. Ó, uma coisa que eu queria falar pra vocês é sobre a velocidade, tá? Por isso que eu gosto de botar os treinos inteiros assim, deixar eles direitinho, porque é importante vocês verem a velocidade de como faz. É legal ver time-lapse, é legal ver tudo aquilo, mas quando a gente percebe a velocidade que a gente faz o traço, isso tem uma importância bem grande, tá? O que acontece? Quando a gente está traçando com agulha mais grossa, vocês podem perceber, se a gente traçar mais rápido aqui, a gente vai conseguir pigmentar com agulha mais grossa, mas isso é na pele artificial. Então, como naturalmente eu já vou traçando mais lento em pele humana com agulhas mais grossas, nesse caso aqui, eu estou usando uma agulha mais grossa, mas estou traçando mais lento mesmo sabendo que nessa pele pigmenta super fácil, mas é já para eu ter o costume. Então, presta atenção na velocidade do traço que a gente vai usar para poder fazer essa pigmentação direitinho, tá? Eu vou fazer esse traço na lateral. Ó, essa velocidade para mim é uma velocidade muito boa, muito tranquila para pigmentar de primeira com agulha grossa, tá? Uma coisa que vocês vão perceber é que as agulhas mais grossas elas são mais difíceis de pigmentar, realmente. Por que elas são mais difíceis de pigmentar? Porque são mais agulhas, maior resistência da pele, maior pigmentação que tem que acontecer para ter um traço dessa grossura. Obviamente que um traço mais grosso precisa de uma pigmentação maior do que um traço mais fino, certo? Um detalhezinho só que eu queria falar para vocês é o seguinte: se vocês perceberem a diferença entre a distância daqui para a distância daqui, certo? Aqui está muito maior, por quê? Provavelmente, como tanto esse desenho foi feito à mão e depois a gente foi fazendo, eu fui perdendo bastante o decalque, ele não ficou bem espaçado, não ficou bacana, eu não consegui encontrar o ponto certo daqui, tá? O que acontece? Quando a gente está lidando com uma tatuagem normal, às vezes isso aqui pode passar batido e tal, mas nesse caso aqui ela fica muito nítido que é uma geometria. Então nessa geometria a gente vai perceber que essa área é menor do que essa e que esse traço está errado. Ou esse traço está torto ou esse traço está torto, certo? Não vou me apegar muito a isso porque, como eu falei pra vocês, isso é um treino e o treino é a hora da gente experimentar as coisas. Eu vou fazer só essa voltinha aqui pra gente ter como referência também, tá? Pronto. E depois a gente também vai esculpir alguns traços para mostrar basicamente esses três tipos de traços que a gente tem na tatuagem, para só diferenciar um pouquinho, tá? Eu vou colocar alguns pontos essenciais aqui, onde eu acho que são essenciais, né, do traço mais grosso, mas nesse caso, como é um treino, eu acho que seria legal vocês refazerem todos os traços finos que a gente fez, fazer com o traço grosso também ali, tá? Deixa eu virar um pouquinho aqui para ficar melhor para vocês verem. Ó.
Aqui, vamos só finalizar aqui. Pronto, tá? Mas Nicolas, tu empurrou o traço para frente agora, tu disse que não era para empurrar. Então, não é que não é para empurrar, tá? É que quando vocês perceberem que dá para fazer isso sem perder a firmeza na mão, podem fazer, de boa. Agora, se vocês estão vendo que vão perder a firmeza na mão, aí não vale a pena fazer, que nem esse traço aqui que eu não gostei, não ficou um traço legal, certo? Eu vou fazer esse traço de baixo agora aqui, tá? E depois a gente vai avançando um pouquinho mais à frente da tatuagem. Vocês podem ver que só com o traço grosso a gente já consegue ter um destaque bem grande, uma diferença bem grande entre a tatuagem em si, de como ela estava com a 3RL e agora que ela está com uma diferença grande de agulhas. Então lembre sempre disso. Na tatuagem, quando possível, usem essa diferença de agulhas, isso serve como contraste na tatuagem, certo? Agora eu vou fazer esse traço aqui de baixo, tá? E depois eu vou preparar esse traço pra gente já poder esculpir ele mais adiante, tá? Deixa eu virar aqui pra gente poder ver direitinho. Ó, aqui eu já vi que estava perdendo tinta, já estava perdendo um pouco a pigmentação. Então eu vou dar uma paradinha ali e agora eu continuo o traço bem tranquilo, certo? Deixa eu só ver se vocês conseguem enxergar direitinho, acho que sim, né? Pronto. Tá? E agora eu vou fazer esse tracinho ali em cima, aproveitar ele. Ó. Vocês estão vendo? Não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui, ó. Ó. Na pontinha da máquina, tá? Acho que não vai dar pra ver. Tá vendo aqui, ó? Na pontinha da máquina. Isso aqui é um pedacinho de borracha que soltou, tá? Esses pedacinhos de borracha da pele, ela dá uma soltada assim. Isso é bem comum porque afinal é uma pele de borracha e silicone. Como a gente já tinha feito um traço ali, é bem comum às vezes soltar uma lasquinha assim, porque essa lasquinha é justamente o espaço entre uma agulha e outra que a gente está usando. Então, 3 agulhas no traço 3RL a gente tem um espacinho ali, mas quando a gente trabalha com uma 11RL a gente tem um espacinho maior. Então, literalmente saiu um pedacinho da pele aqui, isso é bem comum acontecer, porque é uma pele de borracha e tudo mais, né? Agora eu vou fazer esse cantinho aqui e depois a gente vai lá pra cima, tá? Eu estou fazendo isso mudando bastante a distância dos traços aqui e tudo mais, porque eu quero de fato que vocês vejam como é importante a gente ter uma diferença entre traço quando a gente está, por exemplo, aqui por dentro só com 3RL e agora a gente está usando uma agulha mais grossa para ter esse contraste, tá? Deixa eu dar uma angulada aqui. Pronto. Aqui já saiu um traço bem bacana. Agora a gente vai fazer essa curvinha. Ó, essa curvinha eu vou ter que puxar ela no sentido da minha mão para ela fazer sentido, tá? A gente vai agora ver por aqui, então, ó, para eu poder puxar ela para cá, ó. Vamos lá. Tem que dar uma parada aqui, que eu já vi que vai faltar mão. Pronto. Pronto, tá? Ó, deixa eu dar uma comentada aqui rapidão. Agora vocês podem perceber cada vez mais nítido, conforme a gente vai avançando no trabalho, conforme a gente vai evoluindo aqui, vocês vão vendo que mesmo isso não sendo um desenho de tatuagem, sendo um desenho de treino mesmo, assim, com linhas,
um desenho sem sentido, assim, no caso, né? A gente consegue perceber como essa diferença de agulhas, essa diferença de traço, um traço bold com um fine line, como ele dá uma mudada na tatuagem, tá? Ó, deixa eu botar aqui para vocês verem aqui na outra, tá? Como dá uma diferença na tatuagem. Então a gente tinha uma tatuagem toda com traço fininho e só o fato da gente adicionar uma agulha mais grossa pelas bordas, a gente já conseguiu ter um resultado muito mais bacana, tá? Isso é uma questão, esse é o ponto artístico que vocês vão perceber e dizer, ah, eu prefiro dessa forma ou eu não prefiro dessa forma. No meu caso, eu prefiro dessa forma, eu gosto bastante desse estilo de contraste aqui, acho bem bacana de usar, então sempre que possível eu acabo usando, certo? Não quer dizer que vocês tenham que usar, mas é o que eu acho legal de usar, tá? Aqui eu vou fazer esse traço aqui para depois a gente poder puxar ele para um scope line, tá? Pronto, como é que eu puxei para o scope line? Esqueci de falar para vocês. Fiz todo o traço, deixa eu fazer aqui do lado para vocês, ó. Fiz o traço. Quando eu chego no final, eu vou fazer a curva, eu jogo ele. Tá vendo? E quando eu joguei aqui, ó, o que aconteceu no traço? Ele foi afinando, certo? Então ele afinando dessa forma, eu consigo deixar um pouquinho melhor para quando a gente vir com a próxima agulha, que vai ser uma 7RL, para a gente poder usar essa 7RL e fazer o traço mais fininho e deixar ele mais direitinho, tá? Sem perder a essência do traço em si. No caso aqui seria um traço mais fino, então a gente continua usando isso. Para usar como exemplo aqui, eu vou fazer nesse lado aqui a mesma coisa, tá? Ó, encostei a agulha. Quando eu finalizar, eu vou soltar, ó. Pronto, soltei. O que acontece? A gente tem um traço que ele começa grosso e vem pro lado pro traço mais fino aqui direitinho, tá? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Deixa eu mudar para essa parte aqui de cima, tá? Pra gente ver a diferença que fica o trabalho em si. Só lembrando que é o seguinte, tá? Essa parte aqui de cima eu não pegaria como referência de traço fino, por quê? Porque, como eu falei pra vocês, é a parte que eu já estava mais cansado, bem irritado com a iluminação. Isso me incomodou muito, da iluminação tá fraca, de eu não conseguir mostrar pra vocês direitinho. Então os traços ficaram bem zoados mesmo. Mas vocês vão ver como a gente vai corrigir isso só usando a agulha mais grossa, tá? Aqui uma coisa bem importante que eu já ensinei aqui, a gente ensina no curso também, a gente fala pra galera, explica como funciona, que é o seguinte, ó, quando a gente tem um traço, que nem, vamos usar esse traço aqui como exemplo, tá? Esse aqui, certo? Quando a gente tem um traço onde ele já tá mais, já tá marcado, quando a gente vai refazer, a gente escolhe se a gente refaz embaixo, deixa eu pegar mais tinta aqui, ó, se a gente faz embaixo dele, se a gente faz no meio dele ou se a gente faz por cima, certo? Por quê? Porque se a gente fizer embaixo, passar para o meio e passar por cima, o nosso traço vai fazer um S, certo? Então, ou a gente mantém todo ele embaixo, ou a gente mantém ele no meio, ou a gente mantém ele por cima, tá? Dessa forma a gente vai ter um traço consistente, um traço sólido. E aí a gente não vai ter aquele S que fica assim no traço. Isso serve não só quando a gente já tem um traço marcado, tá? Mas também no decalque. No decalque a gente faz essa escolha se a gente vai seguir a parte de cima ou a parte de baixo ou até a parte do meio do decalque, tá? Aqui, como eu quero essa pontinha mais fininha, eu não vou fazer o traço grosso até o final. O que acontece se eu fizer o traço grosso até o final? Eu vou ter isso aqui, ó. Ó, eu vou ter isso aqui. Então essa ponta aqui, ela não vai estar tão fininha. Vocês estão vendo que ela está marcada. Isso aqui no old school é perfeito, é muito legal. Mas nesse caso aqui eu quero fazer um pouquinho diferente, até pra gente poder estudar, pra gente poder experimentar algumas coisas, tá? Então esses traços todos aqui a gente vai refazer eles com uma agulha mais grossa. E aí vocês vão percebendo como só o fato de trocar a agulha, a gente já consegue ter um resultado melhor na tatuagem. E de novo, aquele lance, isso aqui a gente está mostrando para vocês na prática, tá? Quando a gente está trabalhando com agulha mais fina, os erros aparecem muito mais, certo?
finalizar essa curvinha aqui. Não sei se está dando para enxergar. Deixa eu tentar botar aqui, ó. Vou fazer esse encontro aqui, tá? Pronto. Tá. Então, beleza. Ó, dá pra ver que aqui tá mais alto, né? Essa parte tá mais alta do que essa aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó. Eu vou aproveitar para fazer tentar fazer essa correção. Eu vou vir aqui e vou fazer essa parte por fora e essa parte pelo meio do traço. Ah, mas Nicolas, tu acabou de dizer que isso era errado. Não, é errado porque é errado fazer quando a gente tem o traço certinho. Nesse caso, como eu errei aqui no traço fino, aqui no traço grosso eu vou compensar isso. Então agora eu vou por dentro e chegando aqui eu vou ir pra fora, ó. Ó, agora eu vou começar a mudar a ir pra fora e de encontro com esse traço aqui, ó. Ó, pronto, tá? Vocês viram que já ficou mais próximo esse espaço com esse aqui, certo? Simplesmente a gente corrigindo com um traço um pouquinho mais grosso, tá? Isso faz bastante diferença. Muitas vezes a gente acaba usando isso como literalmente um corretivo, assim, uma forma de corrigir alguns erros que a gente faz, tá? Então, se vocês estiverem numa tatuagem e perceber que o traço fino ficou muito marcado, muito ruim, às vezes dá pra vir com uma agulha mais grossa pra fazer isso, tá? Mas é às vezes, não é sempre, tá? Aqui a gente tá fazendo aquele traço circular chatinho, né? Ó. Fazer a mesma coisa pra cá. Pronto. E aí aquele círculo que a gente tinha, que já não estava tão bom, obviamente, porque era com uma 3RL, mas também porque eu estava cansado e irritado com a iluminação, a gente já começa a corrigir ele, ó. Ó. Tá percebendo como a agulha mais grossa ela acaba nos ajudando, principalmente quem está começando, né? Para quem está começando isso é excelente, porque a gente se frustra muito menos e a gente começa a prestar atenção realmente na pigmentação, em toda a questão que não é essa questão de ter um traço perfeito, um traço exato e tudo mais, porque a gente sempre vai ter esse artifício, entre aspas, né? De poder corrigir o nosso traço, tá? Agora eu vou fazer esse traço aqui, ó, esse reto aqui, só pra gente finalizar aqui, depois a gente vai pra alguma outra partezinha. Ó, aqui antes de limpar eu quero já falar pra vocês. Eu acho que esse traço eu errei, tá? Eu acho que eu fui muito abaixo da linha do que tava antes. Vamos dar uma olhada aqui. Ah, dito e feito. Pronto, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Estão vendo aqui, ó, a distância? Esse traço aqui ele parece ser mais grosso, né? Só que na verdade ele não tá mais grosso, ele só tá abaixo, aí tem um espaço vazado no meio e depois o nosso traço em cima, certo? Como é que nós vamos corrigir isso? Vamos lá, vamos tentar corrigir isso aqui. Eu vou fazer esse traço, todo esse traço mais grosso. Então aqui eu vou completar a área que eu não pigmentei, tá? Agora pra cá eu vou usar uma linha um pouco mais pra baixo. Ó. Pronto, tá? Usei uma linha um pouco mais para baixo em alguns momentos, um pouco mais para cima em outros, para tentar compensar esse traço e deixar esse traço mais homogêneo, mais bacaninha, certo? Vou dar uma limpada na pele agora.
e pra gente poder entender um pouco melhor como é que tá o desenho. Mas vocês já podem perceber aquilo que eu falei, né? Só da gente usar uma numeração diferente de agulhas, a gente já tem um treino que antes parecia bem nada a ver, assim, realmente só traços e tal, mas usando uma agulha mais grossa a gente já consegue ter um resultado melhor. Então isso que sirva para vocês perceberem que muitas vezes vocês estão fazendo treinos e estão se frustrando porque estão usando agulhas muito finas, e agulhas finas são muito difíceis de lidar mesmo. Cada errinho aparece, não quer dizer que as agulhas grossas não apareçam nos nossos erros, mas eles são mais, não é mais disfarçados, mas eles não aparecem tanto assim, seria mais disfarçado, né? Eles não aparecem tanto assim, então isso faz uma diferença bem grande aí quando a gente está treinando, né? Ó, deixa eu virar aqui o nosso treino como ele estava antes. Ó, agora ele já está num visual completamente diferente, tá? Eu vou optar por fazer esse traço aqui ainda, tá? Eu quero ele mais grosso, eu quero que todos os traços por fora estejam mais grossos. Aliás, eu vou fazer diferente, eu vou manter esse único traço de fora aqui, eu vou manter ele com o nosso fine line ali de 3RL. E vou explorar um pouquinho alguns traços aqui dentro, tá? Então vamos lá. Eu vou usar alguns traços aqui dentro para explorar essa vantagem do traço grosso. Ó. Então assim, para mim essa vantagem, esse contraste que a gente consegue, ele é muito bom e a gente consegue simplesmente trocando de agulha. Então trocou de agulha ali, vai ter um contraste bem bacana, vai ter uma diferenciação ali entre um traço e outro. Eu acho isso bem massa. Em muitos casos vocês vão poder até corrigir erros que vocês tiverem cometido com traço fino, tá? O que acontece na pele humana? Eu até vou dar uma parada agora porque isso é importante falar. O que acontece na pele humana? Ah, Nicolas, então eu posso traçar tudo com 3RL e o que ficar ruim eu passo com uma agulha mais grossa? Pode, mas é com muito cuidado, porque a 3RL já vai ter machucado muito a pele. Então, toda vez que tu passar de novo, ou passar uma 3RL e depois passar uma 11, por exemplo, isso vai machucar bastante, tá? Então isso não é o recomendado, não seria o ideal de vocês fazerem dessa forma. O ideal, até deixa eu só fazer esse traço e vou explicar pra vocês uma coisa. Ó, o ideal é o seguinte, no meu ponto de vista, claro, né? O ideal é a gente seguir o nosso plano de tatuagem. Já falei isso algumas vezes, eu até falo bem pouco sobre isso, mas o que é o nosso plano de tatuagem? Quando a gente faz o decalque, a gente sabe, aqui eu vou usar tal agulha, aqui eu vou usar tal agulha, aqui eu vou usar uma agulha mais grossa, aqui uma agulha mais fina. Então, nesse ponto, vocês sabem mais ou menos o que vocês querem fazer, aonde vocês querem chegar, certo? Então, nesse ponto, isso seria o nosso plano de tatuagem. O que a gente tem planejado para fazer durante essa tatuagem? Eu recomendaria vocês, o máximo possível, seguir esse plano de tatuagem para vocês poderem fazer tudo direitinho, tudo dentro do que vocês imaginam e não acabar tendo surpresas, tá? Mas, eventualmente, um traço, por exemplo, que nem esse círculo aqui, ele ficou ruim com a 3RL, tá? Como eu falei pra vocês, iluminação ruim, eu já estava cansado, eu acabei não dedicando de fato nessa parte que era importante, que era o círculo. Então, eu vou refazer ele, tá? Ó, importante entender também, eu refiz ele, certo? Ficou muito melhor, tá? Mas por que eu me permiti refazer ele? Porque dessa vez eu estou prestando atenção, estou dedicado, estou concentrado nisso. Se vocês forem refazer cansada, coisa assim, nem faz porque acaba só piorando e depois fica até mais difícil de corrigir, tá? Eu vou dar só uma pintada nesse olho, essa parte de dentro aqui, só para ficar mais cara de olho mesmo, né?
Ó, vocês podem perceber que aqui no olho, mesmo que eu esteja pintando ele, eu estou fazendo traços, porque como a agulha é mais grossa, eu consigo no traço fazer o preenchimento todo, tá? Eu não vou fazer isso aqui, ó. Por quê? Porque eu vou machucar a pele, olha como fica. Eu vou ter que pigmentar de novo, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o traço por dentro. Faço mais um por dentro. E vai faltar só um pontinho ali. E pronto, tá? Já tô com o meu olhinho ali pigmentado, tudo certinho. Sem precisar fazer o movimento de pigmentação de pintura, tá? Não necessariamente a gente vai sempre ter que fazer... é uma pintura, então tem que fazer movimento de pigmentação. Não, pode fazer o de traço ali. Mas isso quando tiver com agulha grossa. Se a gente fosse fazer isso aqui com agulha fina, com a 3RL, ia machucar demais a pele do cliente, tá? Ó, aqui eu vou só fazer 2 pontinhos assim, ó. Vou fazer um pontinho e arrastar pra cima, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Faz um pontinho e arrasta pra cima. Pronto, tá? Ó. Pronto, só pra dar uma engrossadinha nessa base do traço, tá? Depois eventualmente a gente até pode fazer, por exemplo, assim, ó, que nem eu vou fazer aqui também, tá? A gente pode depois eventualmente fazer isso em outros lugares. Tá? Nesse caso a gente vai só pegando mais leve com a mão mesmo. Ao invés de cravar, trazer e soltar, a gente só vai controlando aqui com a mão mesmo, tá? Nesse caso aqui, né? Eu vou fazer mais esse triângulo aqui, acho que poderia ficar legal. De repente ele até todo preto, vamos tentar fazer ele todo preto, ó. Pronto, ó. Um traço por fora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais um traço por dentro. Então vamos lá. Mais um traço por dentro. Vi que falhou aqui um pouquinho, tá? Vamos fazer mais um por dentro. E pronto, tá pigmentado, certo? Acho que esse aqui também a gente poderia fazer alguma coisa do tipo. Pronto, pigmentado também. Vamos dar uma olhada no nosso trabalho, ver o que a gente acha. Lembrando que isso aqui não é nenhum desenho, não é nenhuma arte, não é nada. É um treino que a gente está usando para a gente conseguir perceber tanto nossos erros em traço fino, em traço grosso e tudo mais, mas como se comporta a diferenciação de agulhas, a diferença entre tu usar uma agulha super fina e uma agulha bem mais grossa, em como isso traz um resultado legal e como isso pode se traduzir num resultado muito legal quando a gente está usando, por exemplo, isso na tatuagem, né? Quando a gente está fazendo isso na tatuagem em si, tá? Eu acho que ficou bem bacana. Acredito que nesse meio falta alguma coisa. Eu vou tentar fazer mais esse traço grosso aqui, tá? E eu acho que seria isso por traço grosso. Depois do resto tudo a gente vai fazer um traço mais esculpido, alguma coisa do tipo. Acho que poderia funcionar bem. Uma dica, tá? Até vou aproveitar para fazer isso, pra gente corrigir também. Lembra que aqui a gente estava fazendo? A gente fez aquele sculpt line meio estranho que eu não me adaptei e não gostei, certo? O que eu vou fazer? Vou aproveitar para corrigir esse traço aqui. Vou corrigir ele como? Vou refazer ele todo com agulha mais grossa. Então esse vai ser nosso último traço com agulha mais grossa. Esse aqui comprido e depois esse todo aqui de baixo, tá? Que eu acho que pode até ficar bem legal na tatuagem em si. Vamos dar uma olhada. A gente já está tendo aqui literalmente uma correção. Deixa eu virar aqui, acho que aqui vai ficar melhor virado assim.
A gente já está literalmente tendo uma correção no nosso trabalho aqui, ó. Pronto. E é isso aí, tá? Ó. O que acontece? Aqui a gente tinha um traço, esse nosso traço aqui, né? Ele é um traço que tinha ficado bem zoado quando a gente fez com a agulha bem fininha. Agora a gente foi lá e corrigiu ele. Ele já tá bacana, ele já ficou bacana. E vocês podem perceber que só usando a agulha mais grossa, esse aqui já é um outro trabalho bem diferente, completamente diferente. E isso acaba valorizando bastante o nosso estilo de tatuagem em si, a nossa capacidade de trazer um trabalho mais à tona, assim, né? A próxima parte que a gente vai fazer então vai ser com uma agulha 7RL, onde a gente vai esculpir alguns traços, a gente vai começar a trabalhar isso. E depois, futuramente, quando a gente estiver estudando um pouquinho mais de sombra, a gente pode começar a sombrear essas partes aqui, a gente pode começar a usar alguns rastelados, algumas coisas assim. Então esse treino ele vai acabar nos acompanhando por bastante tempo. Então é isso, como vocês viram aí no treino, ele é basicamente a mesma ideia de traço na firmeza de mão e tudo mais, mas a gente tem algumas adaptações, algumas variações quando a gente está trabalhando com uma agulha mais grossa. Normalmente quando a gente está trabalhando com a agulha mais grossa, a gente tem que traçar mais lento e tem que cuidar porque essa agulha ela vai machucar bastante, ela vai atingir uma área grande ali da pele, que se a gente ficar muito tempo a gente acaba machucando demais. Então o ideal é que a gente encontre esse ponto certinho na velocidade do traço. Isso vai variar da pele artificial para a pele humana, na pele humana vai variar de uma panturrilha para um pescoço, tudo varia na tatuagem, não adianta a gente buscar uma fórmula para as coisas, porque são muitas as variáveis que tem, tá? O treino é bem bacana, esse treino aqui, eu recomendo vocês fazerem mais de uma vez, colar ele na pele artificial e ir treinando, experimentando do jeito de vocês, de uma forma mais livre também, experimentando agulha grossa, experimentando agulha fina, experimentando tipos de traço variados, porque isso vai fazer com que vocês evoluam, vai fazer com que vocês desenvolvam bastante o treino de vocês e, consequentemente, que as tatuagens de vocês tenham cada vez mais qualidade.